alunos, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Então, antes de a gente iniciar, vamos começar com a nossa oração. Então, juntando as mãos e orando. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo, ó Pai, mesmo diante das dificuldades, termos aula e assim, ó Deus, continuar nossos estudos. Que possamos nos dedicar a cada dia com os nossos estudos e também que possamos nos comprometer com a nossa educação. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, alunos, hoje a gente vai começar, a gente vai ter aula tanto de ciência quanto de português. E aí, o que é que eu vou querer de vocês? Em ciências, a gente vai fazer uma pesquisa sobre a cadeia alimentar. Na aula passada, quando a gente falou sobre o alimento, sobre a alimentação, não sei se vocês lembram, mas vocês fizeram uma atividade no livro falando sobre isso. Então, a gente vai continuar. E lá eu tinha mostrado justamente para vocês sobre a cadeia alimentar. Então, vocês vão dar continuidade sobre isso. Então, eu quero que vocês façam uma pesquisa no caderno de vocês. Então, o que é que eu vou querer? Vocês têm que fazer o cabeçado, certo? E lá em ciências vocês vão pesquisar sobre cadeia alimentar. O que é que tem que ter nessa pesquisa, certo? Vocês procurarem sobre os consumidores dentro da cadeia alimentar, né? O que é consumidores, produtores e decompositores, certo? Então, o que seria isso, né? Os consumidores, produtores e decompositores. Vocês vão fazer uma pesquisa justamente focada nisso. Após a pesquisa de vocês, vocês lá embaixo vão fazer um desenho sobre a cadeia alimentar. E aí fica a critério de vocês, né? Quantos consumidores vai ter nessa cadeia alimentar, certo? Eu fiz aqui um exemplo básico para vocês verem, né? Então, fiz aqui uma flor. Então, a borboleta se alimenta da flor e o sapo se alimenta da borboleta. Então, aqui eu tenho a flor, que é um produtor, produz alimento para um ser vivo, que é esse ser vivo, a borboleta. Então, a borboleta, como ela consome a flor, o nome já diz, ela é um consumidor. Como ela é o primeiro animal, o primeiro ser vivo que se alimenta dessa flor, então ela é um consumidor primário, certo? E aí o sapo se alimenta da borboleta. Então, o sapo, ele é um consumidor secundário, certo? E aí vai ter consumidor terciário, né? Então, fica a critério de vocês quantos consumidores nessa cadeia alimentar vai ter. Ah, só pode ser desenhando? Não, se vocês quiserem colar também pode, certo? Vocês veem aqui que o meu desenho não tá muito bonito, né? Porque, como eu já tinha falado nas outras aulas, eu não sei desenhar. Mas me esforcei para fazer o desenho e explicar isso aqui para vocês, tá bom? Então, é isso. Em português, o que é que eu vou querer de vocês em português? Vocês vão pegar essa atividade que eu estou mandando, vocês vão copiar no caderno, lembrando, cabeçalho, não esqueçam disso. Então, copia no caderno tudinho e depois vocês vão pontuar. Quais são os pontos que vocês vão precisar para essa atividade? Interrogação, exclamação, ponto final, vírgula, 2 pontos e travessão, certo? Então, só para a gente recapitular sobre a pontuação. Interrogação a gente usa quando a gente faz uma pergunta, tá certo? Exclamação a gente usa para quando a gente tem algum espanto ou algum exagero nas nossas falas, né? De medo, de alegria, de choro, de tristeza. A gente usa o ponto de exclamação para demonstrar sentimentos, tá bom? Ponto final é quando a gente declara alguma coisa. A gente fala alguma coisa, mas não expressa nenhum tipo de sentimento e nem é nenhuma pergunta. Então, a gente utiliza o ponto final para dizer que a gente falou alguma coisa e que acabou aquilo que a gente estava falando.
Vírgula a gente usa para dar pausas, certo? No texto. 2 pontos a gente vai usar para quando um personagem for falar. Então, antes do personagem falar, vai ter lá: disse fulano, comentou a irmã, certo? Então, antes de iniciar a fala de um personagem, a gente vai sinalizar com 2 pontos. E quando iniciar a fala do personagem, a gente usa o travessão. Então, o travessão representa que um personagem começou a falar, tá certo? Então, esses são os pontos que vocês vão precisar para fazer essa atividade, tá certo? Então, a atividade está bem fácil, é só para a gente praticar ainda mais aquilo que a gente já iniciou nas outras aulas, tá certo? Então, é isso. Qualquer coisa pode me procurar. Tchau!